Obrigado. Glória a Deus. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. É bom demais poder estar aqui juntos, reunidos, numa só fé, num só espírito. Pra gente que ministra a palavra, gosta de falar do evangelho, a gente fica contando os dias para poder estar aqui dividindo um pouco do que o Senhor coloca nos nossos corações durante a semana. Eu acredito que na vida de todo mundo está sendo um turbilhão de informação durante a semana. Há coisas acontecendo, mudanças, expectativas. Glórias a Deus, as notícias ruins estão diminuindo e assim permaneça em nome do Senhor Jesus. Mas eu confesso que estou bem apreensivo na expectativa do que o Senhor tem preparado para a nossa igreja, para o Ministério de Discípulos. Hoje de manhã, pela manhã, eu estava assistindo a IBAB, o culto da IBAB, e vendo a estrutura deles e olhando tudo aquilo, e fiquei prestando atenção no Ed René pregar, e eu acho que ele deve ter falado umas 40 vezes sobre IBAB, sobre a IBAB, sobre ser IBAB, sobre estar na IBAB. E eles estão sem culto presencial lá, estão fazendo só online. Imagina só quanto tempo, acostumado com 4 ou 5 mil pessoas ali num culto e só eles fazendo. A gente que estava com poucas pessoas já é difícil, imagina ali para eles. E uma das coisas que eu acho que a religião me feriu, pelo contexto, vamos dizer assim, de tudo que eu sofri com a religião, os laços da religião, a briga e a disputa religiosa pela placa da igreja, porque essa igreja é a correta, ou aquela igreja é a correta, e isso me fez, de uma certa forma, ficar cauterizado acerca de denominação. No começo, inclusive, eu falava que o que menos importa são essas paredes. Realmente, o que menos importa são essas paredes. Mas conforme a maturidade vai chegando, a gente vai caminhando, eu costumo brincar que eu nunca vi ninguém se converter num boteco. Nunca vi chegar alguém e falar: nossa, eu estava ali bebendo uma cachaça e me converti, aceitei Jesus e agora estou conhecendo o Evangelho. A porta da igreja é a porta mais próxima para o caminho do céu. Por mais todos os defeitos que existam dentro das igrejas, é a porta mais próxima para o céu. Por quê? Porque mesmo quando eu estava numa igreja que hoje, aos meus olhos, um templo, vamos dizer assim, né? Quando eu estava num templo que aos meus olhos, eu olhando hoje, eu falo: meu, que absurdo que aqueles caras faziam. De alguma forma, aquilo contribuiu para que o meu coração despertasse para a verdade. E é uma verdade que eu não negocio, que é a verdade do Evangelho. Hoje eu estava vindo no carro com a Vanessa, eu falei assim: nossa, eu poderia ter virado um pastor charlatão, né? Porque eu tenho bastante lábio, eu ia convencer bastante gente, eu ia fazer um monte de gambiarra lá, construir umas pontes para o pessoal passar em cima, umas portas bem grandona, uma corda para pendurar, alguma coisa daquelas coisas bem mirabolante, para o pessoal sair vitorioso, arrancar bastante dinheiro de todo mundo, e pelo menos desse jeito o negócio ia lotar. Mas é incrível quando você quer só ajudar pessoas, quando você quer só libertar pessoas da religião, quando você quer só ensinar o que é correto, como pouquíssimas pessoas estão interessadas nisso. E é impressionante como os falsos profetas têm um poder de persuasão tão grande, que as pessoas ficam presas e cativas naquilo de uma tal maneira, que está escancarada, ela já sofreu, foi humilhada, está arrebentada, ela não consegue sair daquilo. É inacreditável isso, é incrível. Aí a Vanessa simplesmente olhou para mim e falou: inclusive com Jesus foi a mesma coisa. E ele é o único que veio para curar, libertar, salvar, amar. O que fizeram com ele? Crucificaram. Fizeram tudo que a gente já sabe. E por que comigo ia ser diferente? Por que com você ia ser diferente? Mas o que é incrível, e eu sinto vontade de gritar isso, é que ainda os que estão cativos pela religião, por todo o mal que existe, são incrivelmente aliados. Não arredam o pé, vestem a camisa. E os que entenderam a verdade de uma forma, não colocando isso como ser melhor do que o próximo. A ideia é literalmente
O que eu estou falando aqui não é mostrar que sou melhor ou que vocês, ou que quem entende isso é melhor do que os que não entendem, não, muito pelo contrário. Mas é incrível a dificuldade que aqueles que entenderam o Evangelho na íntegra têm de vestir a camisa com toda a força, como a gente fazia lá atrás no primeiro amor. Eu acredito que todos vocês que entendem isso, sentem essa resistência dentro de você mesmo, que talvez tem hora que você pensa assim, nossa, será que eu estou dando mancada? Será que eu estou falhando? Ao mesmo tempo você fala, não, mas agora eu sou livre, eu entendi já, agora eu consegui compreender. E esse equilíbrio, o equilíbrio entre fazer da maneira correta, sem excessivamente estar fazendo, e sem também deixar de lado, é a coisa mais difícil que tem. O equilíbrio, o manter-se equilibrado, porque quando você começa uma corrida, se você dá todo o seu gás no começo da corrida, no meio você não aguenta mais, você vai desistir. E se você começa muito devagarzinho, os outros disparam na sua frente, e aí depois você vai ter que se esforçar demais para alcançar aqueles que já estão lá. Então eu acho que o contexto de tudo isso é o equilíbrio. Mas como a gente tem a sensação de que sempre o mal, sempre o que está errado, sempre o que está com mentira, está sempre à frente daqueles ou daquilo que é a verdade, o que é correto. Qual era o meu sonho? Se você perguntasse hoje, pastor, qual é o seu projeto? De verdade mesmo. Como eu não vou falar queria, porque talvez dá uma conotação de que não vai acontecer. Mas como eu sei que o poder vem de Deus e não de mim, como eu quero uma comunidade forte, como eu quero uma comunidade saudável, despida da religião, uma comunidade onde não precisem de guru espiritual, de líderes para ficar falando o que cada um tem que fazer. Como eu quero que cada um se sinta cheio do Espírito Santo de Deus e ouça a voz de Deus de uma maneira tão nítida, que se posicione aonde Deus chamou, para que isso avance. Por que é que pode existir eu sou em toda cidade, até em todo lugar do mundo, mas não pode ser uma comunidade de discípulos que ama, que acolhe, que o dinheiro é usado para ajudar a gente carente? Me explica. Porque só aquele que arranca até suas calças, lota, está em todo lugar, e o que está aqui falando, vamos juntar o meu real com o seu e vamos ajudar o cara ali que está passando um momento terrível da vida dele, tem que estar sempre se arrastando, pelo menos para se manter de pé. E eu tenho falado com Deus muito sobre isso. Eu sei que muito é dado, muito é cobrado. Mas eu sei que se muito for dado para muitas pessoas, o fardo fica leve. Porque aí vai ser dividido isso. Agora a pergunta que você tem que se fazer é, por que é que Deus então permitiu e o Espírito Santo, de uma certa forma, assim como fez com Paulo, arrancou as escamas dos seus olhos, fez você enxergar isso? A troco do quê? Eu não acho que nós somos melhores do que ninguém. A questão não é ser melhor do que ninguém. Mas a questão é ter paz para deitar na nossa cama e dormir sabendo que estamos contribuindo com o reino de Deus da maneira como Deus quer. E não como a gente quer. Porque quando você começa a deitar na sua cama e pensar, será que eu estou fazendo de menos? Ou será que eu estou fazendo de mais? Alguma coisa está errada. Porque a palavra diz em Provérbios que as bênçãos do Senhor enriquecem, não acrescentam dores. O que eu entendo como isso? Eu entendo que tudo aquilo que vem do Senhor, por mais talvez esforço que às vezes a gente tem que fazer para manter a caminhada, não vai te trazer nenhum tipo de constrangimento, dúvida no seu coração. Mas aos olhos de homens gananciosos, fala que enriquece porque já fala de dinheiro. E a gente não está nem um pingo preocupado com isso aqui. E hoje isso aqui que eu estou fazendo agora é só um desabafo. É só você que está me assistindo aí. A comunidade de discípulos é para você que não aguenta mais religião. É para você que não suporta mais, sabe, que desistiu e falou, nunca mais piso os meus pés numa denominação, numa igreja, porque só tem mentira, só tem enganação, só tem fofoca, só tem um monte de coisa. Então, a comunidade de discípulos é isso. É um lugar onde a gente não tem cargo aqui, então não tem briga. Consequentemente não vai ter fofoca, disse-me disse. A gente vem e faz como estamos fazendo aqui agora. Senta, recebe a palavra que vem do alto, não é para mim, vem do alto, te louva a Deus, e a gente une as nossas forças para fazer algo em prol do reino de Deus. E eu quero muito
que a comunidade discípulo cresça, porque eu sei que tem muita gente aí assistindo agora que está cansado, mas que o coraçãozinho ainda queima para poder estar em união com pessoas e fazendo alguma coisa que possa realmente mudar vidas, alcançar vidas. Antigamente eu me satisfazia em doar uma cesta básica. Só de eu doar 1, 2, 50, quanto pudesse, eu estava totalmente feliz. Mas hoje, como meu coração queima, para que essas pessoas, além do socorro necessário, recebam o evangelho que eu recebi e que vocês receberam. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero agradecer a Ti, Pai, só pelo fato da Tua graça estar sendo derramada sobre as nossas vidas. E nós podermos ser alcançados, Senhor, pelo Teu amor. Deus, hoje em especial, eu peço a Ti, remove as escamas, ó Pai. Remove as escamas dos homens a qual o Senhor algum dia confiou a Tua palavra, que talvez se perderam no meio do caminho, por ganância e poder. Traz de volta, Senhor. Abre mão do que for necessário, para viver que realmente vem de Ti. Fortalece Teu povo, Senhor, para se posicionar como os Teus soldados, cooperadores do Teu reino. Para que as pessoas que estão em casa e há algo que as impede, Senhor, ainda de dar mais uma chance a elas mesmas, de poder contribuir com o reino de Deus da maneira que Te agrada, Senhor. Que elas consigam, Senhor, destravar aquilo que impede elas de ainda assim caminhar em comunidade, em amor, em carinho, em união. Porque como eu disse hoje, uma andorinha só não faz verão, mas várias fazem a diferença. E eu sei que o Senhor conta com seus filhos, porque o reino foi feito para nós, ó Pai. Foi para nós que o Senhor preparou tudo. E nós precisamos receber desse Teu reino com a nossa maior prioridade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode ver que está otimista e pessimista. Foi a coisa mais próxima que eu encontrei na internet para falar sobre potencializadores de problemas. Eu não sei se você é uma dessas pessoas, eu acredito em nome de Jesus que não. Mas existem pessoas, crentes, crente até o diabo é, né? Convertidas, que se dizem convertidas, que eu creio que amam a Deus, que fazem assim coisas que agradam aos olhos de Deus, mas particularmente para ela mesma, ela tem algo dentro dela que potencializa qualquer tipo de problema. Aquilo que é bom, que é agradável, que é maravilhoso, é normal. Ela participa, ela faz, ela passa. Mas quando chega o problema, por menor que seja, ela tem alguma coisa. Como é que é o nome? Quando a gente, tipo uma turbina de carro, que potencializa problema. E absorve e põe aquilo como se aquilo fosse a maior coisa do mundo. E isso dificulta demais a caminhada do ser humano. E estou falando isso até para você que nem igreja frequenta, nem entende nada do evangelho, não importa. Na sua caminhada cotidiana, para qualquer pessoa, tudo depende de como você enxerga as coisas. Tudo depende de como você vê. De como você vê as fases que você está passando pela sua vida. Para nós que somos cristãos, que amamos a Deus de todo o nosso coração, de toda a alma, em todo entendimento, para nós que amamos o nosso próximo como a nós mesmos, ou pelo menos a gente tenta cumprir esses 2 maiores mandamentos que Jesus falou, nós já temos a coroa prometida. Nós já entendemos que quando Ele disse está consumado, está consumado. A gente se esforça para andar no caminho, para ser melhor a cada dia. Não é para ir para o céu não. Porque o que era para ser feito para ir para o céu já foi consumado na cruz. Mas sim, para conseguir de alguma forma honrar a Deus. Eu acho que essa é a palavra correta.
A gente tenta fugir do pecado, a gente tenta ser uma pessoa melhor, a gente tenta ajudar o próximo, a gente tenta fazer tudo que a gente já faz, simplesmente para honrar a Deus, porque é o mínimo que a gente pode fazer pelo que Ele fez, e o que Ele fez foi perfeito. Tem gente que vive assim: hoje eu estou salvo, não, amanhã eu não estou mais. Hoje eu estou perdido, eu vou para o inferno, não, agora eu estou salvo. Vai para o céu e vai para o inferno 15 vezes por dia. É um Jesus fraco. É um Jesus que não conseguiu consumar, que Ele precisa de alguma forma da sua ajuda para que você conclua a obra com Ele. Não, a obra já está concluída, já foi feito. Quem entende isso, quem entende o que Jesus fez, toma posse disso. Amém? Eu tomo posse disso, eu sei o que Ele fez, foi perfeito, é inigualável, é perfeito. Então, se já está garantido a minha coroa da justiça, está garantido para mim as 5 coroas, inclusive, que eu já preguei aqui, está garantido um lugar preparado. Qual é o motivo da caminhada então? O mais importante, no fim das contas, é o percurso, é a trajetória, e essa trajetória, cheio de pedras no meio do caminho, cheio de dificuldades a gente tem, trajetórias que às vezes a gente no meio se esquece de coisas incríveis que já vivemos com Deus, e se esquecemos de onde Ele nos tirou. Quantas vezes não acontece comigo? Eu me pego pensando algumas besteiras ou vontade de desistir, eu falo: caramba, de onde Ele me tirou? Quem eu era antes de conhecê-lo? Que criatura eu era antes de conhecer o meu Pai? O meu Pai Celestial, que me fez novo, vaso novo, vida nova. Eis que tudo se fez novo. E realmente, quem conhece, quem sabe, é da água para o vinho mesmo, inclusive fisicamente. Meu Deus do céu, como Deus faz milagre, né? Meu Deus, como Deus faz milagre, né, amor? Porque olha, assustava 3 cômodos por R$5 fácil. Que eu estou falando de mim, né? E sabe por que isso acontece muitas vezes? Porque a gente se distancia daquilo que é real. E eu quero ler com vocês hoje aqui. Vai ser um pouquinho extenso, mas é incrível essa passagem. Abre a tua Bíblia, quem tem Bíblia ainda, né? Quem ainda tem uma Bíblia, Lucas capítulo 24. Quem tem Bíblia, no final do culto pega R$1.000 comigo. Quantas pessoas? 1, 2, 3. 3.000 só. Tá vendo? Perderam R$1.000 fácil hoje. Olha, cara. Bíblia no celular não vale, irmão. Tem que ser de papel. Não. É Lucas capítulo 24. E é incrível o que acontece aqui. A gente vai ver aqui potencializadores de problemas, pessoas esquecidas, e vamos entender porque Lutero disse assim, que precisamos falar do Evangelho todos os dias, porque as pessoas se esquecem dele. Olha só, é incrível. E às vezes a gente ensina pessoas, ela anda com você 1 ano, 2, 3, 5, quando você vê a pessoa está caindo na mesma coisa, fazendo as coisas mesmo erradas, você fala assim: meu Deus, mas eu ensinei, eu expliquei, por que ela está fazendo isso? A gente vai olhar aqui algo ainda pior do que isso. E diz assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram então removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, desesperadas, sem saber o que fazer. E de repente, 2 homens com roupas resplandecentes, como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Então elas ficaram amedrontadas. As mulheres abaixaram a cabeça no chão. E os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando dentre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia! Lembrem-se, olha o que os anjos desceram do céu para falar para as 2 que estavam ali. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. E então se lembraram das palavras de Jesus. Fazia quanto tempo que Jesus tinha morrido?
Gente, vocês estão meio devagar. Quantos dias? 3 dias. E elas já tinham se esquecido do que Jesus estava 3 anos pregando. Então, quando eu ensino alguém 2 anos e ela faz errado, eu estou no lucro. Ainda levou 2 anos. Agora aqui, está dizendo que em 3 dias elas se esqueceram do que Jesus tinha pregado. Estavam andando com Jesus, olhando para Jesus, sentindo o cheiro de Jesus, comendo com Jesus, vendo Jesus fazer tudo aquilo. Jesus falando, e elas simplesmente se esqueceram. Teve que vir um anjo para poder falar para elas: olha, vocês se esqueceram disso. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e todos os outros. Ou seja, estavam os discípulos e mais gente reunida no lugar. As que contaram estas coisas, apóstolos, foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas pareciam-lhe loucura. Os caras andaram com Jesus 3 anos. Viu Jesus ressuscitar morto. Viu Jesus levantar paralítico, curar. Viu Jesus flutuar sobre as águas. Jesus fez um monte de coisa. E elas vêm correndo e contam: olha, Jesus não está no sepulcro, ressuscitou, apareceu 2 anjos e me falou. A gente nem conseguiu olhar para a cara deles. E os caras simplesmente: vocês estão loucos. Vocês são loucas. Você imagina pra gente então que está aqui e nunca nem viu Jesus? A gente é mais louco ainda, né? Porque faz 2000 anos que isso aconteceu. A gente crê que Jesus morreu, ressuscitou, salvou, fez tudo aquilo. E as mulheres que estavam lá contam para os caras que andavam com Jesus. E os caras: não, vocês estão loucos. O Pedro todavia levantou, o Pedrão, né? Pedrão saiu correndo até o sepulcro. E abaixando-se, olhou lá dentro, que eu acho que ele deve ter ficado com medo de entrar lá dentro. Viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que aconteceu. Que admiração que ele teve? Que Jesus não estava lá dentro, só estavam as roupas? A maior admiração dele era saber que Jesus tinha ressuscitado, mas ele não acreditou também. Por mais que saiu correndo, meio que Tomé ele foi, né? Eu vou lá ver mesmo pra ver se elas estão falando a verdade, porque vai que elas estão falando mentira. Só que o mais incrível de tudo isso é que a gente olha para essa passagem e começa a ver o quanto a gente é parecido com elas, né? Quanta gente é parecido com esses discípulos. A gente chora, clama, pede, aí Deus vem, faz um milagre, faz alguma coisa, faz algo sobrenatural. Você chora, arrepia, Deus fala com você, passa um tempo, parece que você se esquece das coisas que você viveu com Cristo. Quão parecido a gente era com esses discípulos. E o mais incrível de tudo isso é o que vem na sequência dessa passagem. A Bíblia narra que naquele mesmo dia, 2 deles, não eram os discípulos, eram 2 deles, estavam indo para um povoado chamado Emaús. Era pertinho, só 10 quilômetros. Coisa aqui ali. Fala para mim na padaria, eu não tenho coragem. Mas eles estavam indo para Emaús. E sabe como é que eles estavam? Destruídos, arrasados. Porque olha o que acontece. Indo para aquele povoado chamado Emaús, aqui na minha Bíblia diz 11 quilômetros. O estudo de hoje eu li era 10, mas tudo bem. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam, discutiam. E o próprio Jesus aproximou-se e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecer Jesus. E Jesus perguntou: sobre o que é que vocês estão falando aí mesmo? Eles pararam com os rostos entristecidos. E um deles, chamado Cleopas, perguntou: ué, você é o único que não sabe o que aconteceu aqui em Jerusalém? Das coisas que aconteceram por esses dias? E Jesus fez assim: que coisas? Aconteceu que com Jesus de Nazaré, ele era um profeta poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer
a redenção, ele ia trazer a libertação, ele ia trazer a paz, ele ia resolver os problemas aqui de Israel. Porque a mentalidade dos discípulos era o seguinte: se ele é o Filho de Deus, é o Todo-Poderoso, é o Eu Sou, é o que através dele tudo se fez, tudo se faz, e nada acontece sem ele, ele ia dar um Hadouken de Jesus e resolver o problema. Ele ia simplesmente fulminar todo mundo que não prestava e pronto, todo mundo feliz para sempre. Essa era a ideia dos discípulos e das pessoas que acreditavam em Jesus. Mas aí o cara que veio para salvar todo mundo morre. Simplesmente morre. E não bastando, desaparece. Além de morrer, ainda roubaram o corpo dele. Você acredita num negócio desse? Que Deus fraco esse. Essa era a mentalidade deles. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Versículo 22. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Olha a conversa dos caras. Foram de manhã cedo no sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de que anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro. Pedrão, ele está falando. O Pedrão saiu correndo e foi lá no sepulcro ver. E não viu nada, só viu as roupas lá de linho de Jesus, mas não tem mais nada lá. E não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão. E alguns dos nossos companheiros... Isso. E as mulheres tinham dito, mas também não ouviram. E ele lhe disse: como que vocês custam a entender? Como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Olha o que Jesus começou a falar para eles. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a escritura. O cara aparece do nada, que eles não reconheceram porque não permitiu, e começou a simplesmente fazer uma escola bíblica dominical ali no caminho de Emaús, e contar a Bíblia toda para os caras. Olha, sabe o que está escrito lá em Gênesis? Sabe o que está escrito em Deuteronômio? Lembra quando Moisés fez isso? E foi descrevendo a narrativa das escrituras e falando para os caras. E os caras tipo assim: quem que é esse cara que está aqui falando essas coisas? E ao aproximarem do povoado para qual ele estava indo, Jesus deu uma migué. A Bíblia diz que Jesus deu uma miguezinha e fez como que ia um pouquinho mais para frente, não ia parar por ali. Mas eles insistiram muito com ele. Olha só, tiveram que insistir mais para Jesus ficar ali. Insistiram muito com ele: fique conosco, pois já está noite, já vem o dia, já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Jesus aceitou, eles não sabiam que era Jesus, mas sentou, aceitou entrar na casa. E quando eles estavam na mesa, Jesus tomou o pão. Eita, mas Jesus gostava de uma festa, de comer. Jesus gostava da mesa. É por isso que quando a gente chama a gente na nossa casa, a gente está reunido, a gente faz uma mesa mesmo, quer comer, pizza, o que for, mas a gente sempre come alguma coisa. Jesus amava isso aqui. E Jesus então novamente, falaram que era a última ceia, né? Lá antes de Jesus morrer. Mas aqui Jesus já estava fazendo uma outra ceia. E aqui ele estava falando assim, ó, ele tomou o pão em suas mãos, deu graças e partiu e deu a eles. E a partir do momento que ele partiu o pão e deu a eles na comunhão da mesa, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram e eles então reconheceram que era Jesus que estava ali. Sabe o que é isso? Jesus está o tempo todo do nosso lado, o tempo todo com a gente, mas a gente não enxerga. Porque a gente criou na nossa mente uma forma de Jesus. Jesus para estar tem que ser desse jeito. Mas Jesus está em todas as coisas, em todos os lugares. Inclusive nos momentos mais difíceis que você passa, você só aguenta passar porque Jesus está com você. Você só passa por momentos que você fala: cara, como eu aguentei passar por isso? É porque Ele está com você. Mas como? O Espírito Santo está com você o tempo todo, consolando, exortando, ajudando. É o Espírito Santo que Ele deixou, está aqui conosco. Mas a gente quer o quê? É a fé de Tomé, é aquele que põe a mão. Eu descobri algo muito louco aqui, depois eu vou compartilhar com vocês. A gente quer esse tipo de Deus, um Deus que desce ou então que fala naquela voz: Vinícius, eis-me aqui, Senhor. A gente quer esse tipo de coisa. Mas ler a Bíblia, escutar Deus falar com a gente, igual a gente está fazendo. A gente não está fazendo nada aqui demais, não trazendo nenhum tipo de revelação, só estou lendo. Olha só, em um pedaço que a gente está lendo das Escrituras, um trecho,
quanto vigor, quanto isso traz para a nossa alma, para o nosso coração, porque o Evangelho é isso. O Evangelho é restauração, é vida. A palavra é vida. A palavra nos traz essa motivação. Você tem que sair daqui hoje falando assim: eu não quero ser como esses caras que estavam indo triste no caminho de Emaús. Eu, por mais que não entenda, eu aceito o que o Senhor fez, e eu sei que o que o Senhor faz é bom, agradável e perfeito. O problema é que a gente tende a olhar para os problemas sempre com o nosso olhar pessimista. Lembra que eu falei que no começo o que mais importa é o quê? É a caminhada. Sabe quantas vezes aparece na Bíblia a palavra não temas? 365 vezes. Não temas, não temas. Se eu ficar contando aqui, ó, não temas, não temas, não temas, não temas. Eu vou ficar aqui 1 hora falando não temas. Está na Bíblia 305 vezes a palavra não temas. E a gente precisa do quê? Ser revestido dessa certeza do Evangelho transformador. Você sabe o que significa a palavra revestir? É colocar sobre algo que você já tem. Ou seja, você já tem a imagem e semelhança de Deus. Você já tem alguns atributos de Deus. Ele já colocou algumas coisas em você que talvez essas coisas não estejam ativadas no seu dia a dia, na sua mente. Aí a sua carne começa a ativar o pessimismo, a dificuldade, o problema. Mas tudo que é de bom também já está em você, porque Ele fez você em imagem e semelhança. Aí a palavra diz que a gente tem que ser revestido. Ele vai falar aqui mais para frente um pouquinho. Olha o que ele diz: os olhos foram abertos e ele então desapareceu. Que nem mágica, estava todo mundo sentado na mesa, Jesus partiu o pão, eles, Jesus, então Jesus sumiu, pronto. Desapareceu Jesus de novo. Ué, mas será que a gente está doido? Mas Jesus estava aqui agora, aquele cara que veio com nós era Jesus, e simplesmente Jesus desaparece, num passe de mágica. Perguntaram um ao outro: não estava queimando no nosso coração? Olha só, não estava queimando no nosso coração enquanto nós estávamos pelo caminho e ele estava falando do Evangelho, das Escrituras para nós? E eu pergunto para você: não está queimando no seu coração aí, quando a gente fala desse Jesus que ressuscitou, que está vivo, que não morreu, um Jesus que transforma mesmo, que pode estar aqui agora e está aqui agora com a gente? Meu coração queima para isso. E o que eles fizeram? Levantaram e voltaram para a cidade. Voltaram lá correndo. Encontraram quem? Os 11. Que já estavam ainda reunidos. Provavelmente estavam lá lamentando que Jesus, será que estava vivo mesmo ou não? E o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles no partir do pão. Enquanto falavam sobre isso, não para, gente, olha que coisa incrível. Enquanto falavam sobre isso, Jesus atravessa a parede e aparece para eles ali no meio de todo mundo. E começa a conversar com eles. Eu estou vivo, gente, sou eu. A Bíblia diz que eles ficaram com medo. Os caras viram Jesus caminhando sobre as águas. O Pedro pôs o pé lá e deu uns passos ainda. De vez em quando a gente acerta dar uns passos com Jesus. Mas olha que coisa incrível. Jesus aparece e fala: meu, olha, eu estou aqui. Por que vocês estão perturbados? Por que levantam dúvida no coração de vocês? Vejam as minhas mãos. O mais incrível que a gente sempre fala que Jesus foi crucificado e furaram as... Mas nunca falamos que os pés de Jesus foram furados, né? Já parou para pensar que a gente não sabe ou não se os pés de Jesus foram furados? E hoje nós descobrimos aqui que além das mãos serem crucificadas, para que Jesus suportasse e não rasgasse ao meio das mãos, foram pregados os pés dele também na cruz. Porque olha o que ele diz na sequência: vejam as minhas mãos e os meus pés. Você acha que ele queria mostrar que ele tinha feito a unha na manicure? Olha, acabei de fazer aqui uma francesinha. Era isso? O que ele estava mostrando? Eram os furos que estavam na mão. Vocês não acreditam, mas olhem aqui, ó. Não foi isso que ele falou para Tomé? Quando Tomé estava, não acredito. Quando Tomé chegou no negócio lá e o povo estava lá discutindo: você não sabe quem que apareceu aqui? Quem que apareceu? Jesus. Que Jesus? Eu não acredito. Não, mas Jesus estava aqui com nós. Não estava, eu não acredito. Eu quero ter o meu relacionamento com Deus. Tem 2 maneiras de ver Tomé. Tem uma maneira de ver Tomé que é o incrédulo, que a gente fala que Tomé era incrédulo e não acreditava no que os outros falavam. E Jesus falou: ei Tomé, bem-aventurados são os que não viram, mas creram.
E tem a outra versão de ver Tomé também, de como é que a gente enxerga Tomé, que é aquele que não quer viver da fé dos outros, quer ter as experiências dele com Deus. Quem aqui lembra da passagem do Chaves, quando o Chaves estava lá falando mal do seu Madruga, e o seu Madruga chega atrás dele e começa a bater no ombro, ele, espera só um minuto, e continua falando mal do seu Madruga, o seu Madruga batendo no ombro dele assim, e aí uma hora ele olha, e era o seu Madruga que estava ali. Foi a mesma coisa com Tomé, quando ele estava lá, eu não acredito, eu não quero, não sei o que, o Jesus fazendo assim nele, ó. E aí de repente Tomé olha e fala, Jesus, então Tomé, você não estava duvidando? Coloca seu dedo aqui, ó. Não, Senhor, não precisa não, tudo bem, eu já acredito, está tudo certo, eu não preciso. Não, mas coloca sua mão aqui. E bem-aventurados são os que não viram, mas creram. E é assim, ó. E ele disse, 39, vejam as minhas mãos, os meus pés, eu sou o mesmo. Toquem-me e vejam, o Espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito é isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não crerem ainda tão cheios, estavam de alegria, de espanto. E eles lhe perguntou, vocês têm aqui algo para comer? Porque eu estou com fome, eu queria comer alguma coisa. E a Bíblia narra que então ele comeu com os discípulos. Era peixe frito. Ó, que bom. Eu acho que eu não preciso falar mais nada. É uma narrativa de nós hoje vivendo com Jesus. A gente vem no domingo, fica cheio da palavra, canta musiquinha, faz tudo para Jesus, vai embora, segunda-feira começa, vem o problema, a gente já esquece do nosso relacionamento com Ele. Aí passa na terça, vem um problema na quarta, na quinta você já está querendo desviar já, nunca mais voltar para a igreja, arrumar treta com quem, você não quer mais saber dessas coisas. Porque na verdade Jesus não atendeu aquilo que você esperava. E o nosso relacionamento com Deus tem que ser através do que Ele fez, do que Ele é, e não do que Ele pode nos dar. Porque Ele dá se Ele quiser, e se Ele der Ele é Deus, e se Ele não der, continua sendo. Aleluia. Esse revestimento que a gente precisa é simplesmente colocar, ativar algo que já está em nós. A gente já está vestido disso. Precisamos simplesmente colocar isso como prática nas nossas vidas. Veja só a história de Noé. Deus chega para Noé e fala, Noé, eu acredito que deve ter sido por vós. Noé, vai fazer uma arca. O que é a arca? É um barco, você vai fazer um barco bem grandão. Vai usar madeira de junco, vai usar piche, você vai construir uma empreiteira e vai fazer um barco. E Noé fala, mas por quê? Porque eu vou matar todo mundo com água, mas você é um cara bacana, gostei de você, achei você legal, e sua família também vai no pacote junto, vai salvar só vocês. Constrói a arca, Noé. Noé falou, chá comigo. E começou a construir a arca. Foi pouco tempo, só 80 anos construindo a arca. Foi fácil? Quando você demora para fazer alguma coisa, quem já montou quebra-cabeça daqueles de 1000 peças? Né? Não é difícil? Imagina quando você termina. Olha, vou mudar a história. Ontem, no domingo de manhã, eu acordei com o espírito da Geralda Severino. Comecei a pintar as coisas lá em casa. A Vanessa dormindo, e eu falei, hoje eu vou pintar. E eu tô pintando. Domingo, não foi? Foi ontem. Não, realmente não sai do quarto, não vai ver nunca. E aí eu acordei, com o Severino, e falei, hoje eu vou pintar. Acordei logo cedo pela manhã, estavam os passarinhos cantando no céu, o sol se colocando, que até parece, né? Era quase 9 horas. Aí eu levantei e fui pintar. Falei, vou pintar um negócio no chão lá, da onde caiu o chuveirão. E fiquei lá meia hora pintando o negócio, e eu simplesmente saí para pegar uma coisa. Quando eu voltei, quem estava no negócio? O gato. Mas me deu uma raiva do gato. Eu só não dei uma bicuda porque eu não alcancei o gato. E eu dei um grito com o gato, e para ajudar, ele ficou desesperado, ele ficou patinando na tinta, e saiu patinando, sujando todo o resto. Então, tipo assim, se eu fiquei nervoso com o negócio que eu estava fazendo de 5 minutos, imagina o Noé que ficou 80 anos construir a arca. Foi difícil construir a arca? Sim ou não? Só que você acha que foi fácil para ele largar a arca depois? Já parou para pensar nisso?
Você constrói a arca, vem o dilúvio, morre todo mundo, e a arca não afunda, e tá todos os bichos lá dentro, e você olha aquilo e fala, uau, eu que fiz esse bagaço aqui, e se eu fizer um barquinho de papel, ele afunda. Se eu montar um barco de alumínio, é perigoso afundar comigo, mas o cara fez uma arca de 150 metros por 25 de altura, 30 de largura, 35 de altura, 25, mas é um negócio gigantesco. E aí, a hora que acaba tudo, que a água desce, pode descer, não é? Como é que é? Desce da arca, agora pode descer da arca? Mas, tipo assim, foi 80 anos, Senhor, que eu passei construindo isso aqui. Então, não é? Mas era justamente para isso, era para só ficar esse um ano aí boiando na água aí, e depois você não vai precisar mais da arca. Mas, Senhor, mas deu muito trabalho, eu não posso morar aqui na arca, inclusive, porque já está construído mesmo, né? A gente faz umas cortinas aqui, faz uns quartos, e aí eu fico morando aqui. Você acha que foi fácil para Noé abandonar a arca? É o problema com a gente. A gente às vezes vai passando por fases na nossa vida, e aí chega na hora que tem que abandonar aquilo ali, tem que abandonar, tem que trocar o carro porque está ficando velho demais. Você vai trocando que vai ficando ruim. Só a mulher e o marido que não dá para trocar, você vai ter que ficar com eles velhos até o final mesmo. Mas chega uma hora que a gente precisa abandonar aquilo que a gente fez, e a gente não consegue. Não foi fácil. Você imagina Noé ter que abandonar a arca depois da chuva. Veja só a ideia de Deus. Deus deu o único filho que se tornou homem, para que todos os homens pudessem se tornar filho. Deus deu o único filho dele, se tornando o homem, saindo do céu, da sua glória, do seu poder, para que todos nós, homens, pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Porque a gente só pode se tornar filho de Deus através de Jesus. E hoje eu fiquei pensando em tudo isso, pensando na nossa caminhada e na dificuldade. Aí tem gente que entende que Satanás é astuto e que muitas vezes fica jogando na sua cabeça seus pontos fracos, suas fraquezas, suas limitações. O incrível de tudo isso é que o diabo sabe o teu nome, mas continua te chamando pelo seu pecado, pela sua falha, pela sua fraqueza. Mas aí, em vez de você ficar olhando para o que o diabo fala, olha para Jesus, que sabe dos teus pecados, mas continua te chamando pelo nome. Não escutei nenhum glória a Deus. Estou precisando chamar um povo pentecostal para vir aqui, porque olha, uma frase dessa era para ter aleluia. Veja só, Jesus sabe dos seus pecados, das suas falhas, mas te chama pelo nome. Olhando para todo esse cenário, gente, só depende de como a gente olha as coisas. Qual é a maior dificuldade para um paralítico? Mas paralítico que tem amigo não fica parado no mesmo lugar. A Bíblia narra que tinha um homem que era paralítico, mas ele tinha 4 amigos. Sabe o que esses amigos fizeram? Colocaram ele nas costas e foram lá e falaram assim: a gente veio aqui pegar uma senha para passar com Jesus, né? Jesus está dando passe aqui, então a gente veio aqui para passar com Jesus, não é isso que eles fizeram? Não, os caras simplesmente subiram na casa de Jesus. Olha as ideias, subiram na casa de Jesus, porque Jesus era rico, tinha casa na praia, né? Diz o Abílio Santana que Jesus era um cara muito rico, tinha uma casa na praia, em Cafarnaum, então a gente também tem que ser rico, então não importa. E aí eles voltando, eles subiram no telhado da casa de Jesus, destelharam o telhado, amarraram a maca numa corda. Onde os caras arrumou corda? Me explica um negócio desse. E desceram o paralítico, porque estava uma muvuca de gente dentro da casa de Jesus, Jesus falando, todo mundo querendo alguma coisa, querendo ser curado, ser liberto, e de repente eu fico imaginando Jesus lá, sim, conversando, e de repente Jesus sente uma areinha cair na cabeça dele. Ué, e quando ele olha, tinha um buraco feito, e a maca, eu não sei se eles desceram o paralítico de ponta cabeça, ou se desceram o paralítico de pé, mas eu fico imaginando a hora que a cara do paralítico deu de cara com a cara de Jesus, porque eles desceram provavelmente bem na frente de Jesus. Você imagina todo mundo olhando aquela cena? O quanto de gente falou: mano, esses caras é louco, olha o que os caras fizeram, arrombaram o telhado de Jesus aqui, rebentaram tudo para descer o cara. O que Jesus podia fazer? Vocês é louco? Vai lá fora, espera a vez de vocês. Mas não, a tua fé te salvou. E foi só a fé dele que salvou? Foi a fé de quem? Dos 4 amigos dele. Quem tem amigo, meu amigo,
pode ser paralítico, pode ser o que for, não fica parado. Ande com pessoas que te levam para perto de Jesus. Afaste-se de pessoas que te levam para o inferno, pessoas maledicentes, pessoas que falam mal, pessoas que sempre pensam negativo, pessoas que nada vai dar certo. Afastem-se dessas pessoas, andem com pessoas que te levam para perto de Jesus. Em Lucas, aqui nós lemos Lucas 24, essa história incrível da ressurreição de Jesus e desse encontro deles, do caminho de Emaús e tudo que a gente leu aqui. E o Lucas narra no capítulo 19, versículo 40, que um dia o povo estava vindo junto com Jesus, cantando, dando glória a Deus. Eles estavam cantando no corinho de fogo, acredito eu. Eu vou passando pela prova, eles estavam dançando, cantando e vindo numa multidão fazendo festa. E os caras ficaram nervosos, falaram: manda esses discípulos seus calar a boca e parar de cantar. E eles cantavam: bem-vindo é o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, o Rei dos Reis. E eles vinham cantando, gritando na rua. Era tudo crente doido mesmo. Eles estavam lá com Jesus todo feliz. E aí os mestres da lei, os fariseus, vendo aquela cena, falaram: que palhaçada é essa aí? Pode parar com esse negócio. Sabe o que Jesus falou para eles? Olha só, se eles se calarem, se eles fecharem a boca, as pedras clamarão. Você quer perder para uma pedra? Por que tem vez que chama você para fazer uma oração? Vergonha. Jesus disse que se a gente não clamar, as pedras clamarão. A gente não pode perder para uma pedra, gente, pelo amor de Deus. A gente tem recebido demais da parte de Deus. É muito que a gente tem recebido para deixar isso guardado aqui dentro. Não dá para acreditar que uma pedra vai ganhar de nós. Se for um paralelepípedo bonito, ainda até que vai, né? Mas você quer perder para uma pedra? Jesus falou: não, fica sossegado. Se você não falar, uma pedra vai falar no seu lugar. Por falta de falar, não vai acontecer. Porque eu sou Deus. Então a gente tem que viver na íntegra isso. A pergunta para vocês hoje: vocês querem deixar legado ou deixar herança? Legado ou herança? Legado. Legado você deixa em. Herança você deixa para. Olha que coisa incrível. O legado é para sempre, mas a herança acaba. Os caras andaram com Jesus, 2, 3 dias depois já não lembrava mais o que Jesus estava falando. E Jesus prometeu o que pra gente? Olha, agora eu colocarei as palavras não mais na pedra, na tábua, no papel, mas colocarei essas palavras aonde? No seu coração. O que sai da sua boca é o que está cheio. Como é que tá as palavras que saem da sua boca? Como é que tá? A gente fala que o coração está cheio. Onde está o nosso tesouro? Está o nosso? Onde está o nosso coração? Está o nosso? Será que você tem realmente vontade de que da sua boca jorre só água doce? Porque não pode jorrar 2 águas da mesma fonte. Sabe, você nunca vai mudar a realidade da sua vida sem mudar primeiro a sua mentalidade. Você quer continuar do jeito que você é, continua com a mesma mentalidade que você tem. E muitas vezes dói para mudar a nossa mentalidade, porque nós temos as nossas convicções, e que muitas vezes levamos anos para adquirir aquela convicção. Aí vem alguém e olha para você e fala: viu, esse negócio aí que você faz 24 anos, 36 dias, 14 horas, 18 minutos e 33 segundos, então isso aí não é certo. É só você falar com um crente religioso para você ver. Você pode mostrar na Bíblia algo que ele está fazendo errado, ele fala: isso é laço de Satanás. Um dia nós estávamos num debate teológico com um adventista do 7º dia e eles... Eu estou vendo aqui, irmão. Calma aí que já está cheio. E nós estávamos num debate teológico com um adventista do 7º dia e eles acreditam que nós temos que ainda viver e cumprir os 10 mandamentos rigorosamente. E aí a gente, num debate, a pergunta que foi lançada foi o seguinte: você cumpre os 10 mandamentos? Ele não respondia. A resposta dele: Satanás está armando um laço para me pegar. Porque ele sabia que se ele respondesse que sim, ele já estaria mentindo. Porque é impossível. Não há um homem, por exemplo, que nunca cobiçou. Não é cobiçar a mulher ou o homem do próximo. Cobiçar é cobiçar.
Achar um negócio, você olha e fala, nossa rapaz, olha que coisa linda, hein? Eu queria ter um desse aí para mim, já foi, quebrou o mandamento já. E ele não responde, fala, não, mas só responde para nós aqui no grupo, você cumpre ou não cumpre os 10 mandamentos? Isso aí é uma seta do inimigo tentando me tirar da bênção. Ele não respondia. E o religioso é assim, você mostra para ele na palavra, mas ele está tão convencido do que falaram para ele, porque dói para ele o orgulho de falar, caramba, faz 20 anos que eu estou fazendo errado. Faz 20 anos que eu faço isso aqui assim, não era assim. Então essa dor é tão grande que o cara não assume o erro, mesmo que você possa mostrar na palavra. Então se você não muda a sua mentalidade, você não muda a sua realidade de vida. Você só perde a sua identidade quando você perde intimidade com Deus. Enquanto você está ali, enquanto os discípulos estavam ali andando com Jesus, Jesus do lado, e fazendo milagre, e acontecendo, os caras estavam lá com a caminho. Jesus saiu 3 dias, eles já se esqueceram do que Jesus tinha falado. Então, veja só, você só perde a identidade de filho quando você se distancia. Você pode ver, você conhece através de pessoas que viviam firme na fé e de repente as pessoas desanimaram por qualquer motivo, ou foram enganadas, ou foram humilhadas, e as pessoas abandonam tudo. E quando você olha, ela não consegue simplesmente não frequentar mais uma denominação. Ela começa a voltar lá para as velhas práticas. E quando você olha, a pessoa está fazendo tudo o que ela fazia antes de que ela tivesse conhecido Jesus. Porque até você não frequentar uma denominação, é uma escolha sua. Mas se você se manter no caminho do Senhor, a intimidade com Deus, fazendo uma vida com Deus, está tudo certo. O problema é que as pessoas regridem. Por quê? Porque a distância traz a perda da intimidade. O que aconteceu com os discípulos quando Jesus morreu? Ficou 3 dias fora, eles se distanciaram. E começaram a perder. Não acredito não, essas mulheres estão loucas, onde já se viu? Então o que nós temos hoje que buscar é manter, lembra? A caminhada, o passinho ali, a corrida, para a gente ser aprovado no final e não sermos reprovados no final. Veja só, Lucas 24, as mulheres se lembraram da palavra de Deus. E o que a gente precisa é estar todos os dias nos lembrando do que Ele fez, do que Ele consumou e do que Ele prometeu. Amém? E o que Ele prometeu? Salvação e vida eterna. O restante está tudo aqui como manual explicado, explicação para você poder acertar o máximo possível na sua caminhada e honrar a Deus com as suas atitudes. Glórias a Deus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Cadê o pessoal do louvor? Como é maravilhoso. Um simples trecho do Evangelho. Os discípulos a caminho de Emaús. Como pode trazer tantas coisas boas para a nossa vida. Eu não sei se seu coração está queimando, o meu está. De alegria, de poder apresentar as boas novas. Uma palavra que foi dita aqui em cima hoje, que entrou no seu coração, que não tinha entrado até hoje, é as boas novas do Senhor para a sua vida. E essas boas novas é as que trazem transformação e renovo para a gente. Amém? Vamos louvar a Deus? Você aguenta. Estamos aqui tão sedentos de Ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. O meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Não vem me incendiar meu coração, no Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então
Senhor, muito obrigado por esta noite, Pai. Pela Tua palavra transformadora. Pela Tua palavra que traz renovo a nossa alma. Fortalece até os nossos ossos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor possa estar visitando cada filho seu dentro do seu lar, dentro da sua casa, Pai, e trazendo este vigor, Senhor, trazendo esta verdade, trazendo este renovo, ó Pai, este renovo, esse desejo que queima e queimava no coração dos discípulos de estar na Tua palavra, envolvido com o Teu reino, a Tua obra. Eu repreendo agora todo o laço do inimigo que impede, Senhor, pessoas cheias do Teu amor, cheias do Teu Espírito, Senhor, da comunhão, Pai. Mostra, Senhor, abre os olhos para essas pessoas, para esse ministério, o ministério discípulos, ó Senhor. Tu sabes o que tem no meu coração, porque foi o Senhor que colocou. Tu sabes o que tem no coração dos Teus filhos, porque foi o Senhor que colocou. E eu me peço em nome de Jesus, Senhor, traz o Teu povo. A Tua palavra diz que a colheita é grande, os ceifadores são poucos, mas pra gente pedir que o Senhor dará. E assim eu clamo a Ti, Senhor, por esses ceifadores, para a Tua obra. Abençoa, Senhor, cada um deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça, a paz e a consolação do nosso querido e amado Espírito Santo de Deus venha estar conosco hoje, todo sempre.